Oi, olá meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de pós-médio de Química? Então, dando continuidade aí nas funções inorgânicas, tá? O último grupo aí que nós vamos ver refere-se aos óxidos. E os óxidos, em particular, eles caem muito em questões do Enem referentes aos poluentes gasosos, tá? A chuva ácida, então em questões, né, que são conhecidas, né, como química ambiental. Então, muito importante aí também, tá? Já a gente está aí tomando uma retomada e, né, de um conceito, né, já abordado anteriormente. Bom, óxidos. Óxidos refere-se a compostos que, como o nome já disse, são compostos que contêm o elemento químico oxigênio, tá? Com outro elemento químico que geralmente pode ser qualquer elemento químico, com exceção do flúor. Mas no próprio grupo dos óxidos existe uma divisão em decorrência do seu número de NOx. Então, eu quis trazer mais essa informação aí, tá? Para você saber identificar, por exemplo, se um composto se ele vai ser superóxido, peróxido ou óxido. Então vai variar de acordo com a carga do NOx. E o que é NOx? Se você relembrar, tentar, nos exercícios anteriores mesmo, nós já mostramos, tá? Esse joguinho aí da velha, onde nós separamos cada elemento químico para saber qual que é a carga, né, de cada elemento químico envolvido, né, a quantidade de elétrons aí envolvido nas ligações químicas aí referente ao composto. Nesse caso aqui, nós temos um composto iônico, tá? Onde que o somatório de todas as cargas, tá? Como diz aqui na regra, tá? O NOx, o somatório de todos os NOx envolvidos dos elementos químicos participantes tem que ser igual a zero, ok? Então, como que se calcula esse NOx? Conhecendo o NOx individual de cada espécie, aquele que nós não conhecemos, nós chamamos de X. Então, por que nesse caso é o carbono? Então, vamos lá. Porque o cálcio, segundo a regrinha aqui, é uma tabelinha muito interessante de você estar aí familiarizando com ela. Então, segundo aqui a regra, diz que os elementos químicos da família pertencente à família 2A ou grupo 2 e o zinco tem um NOx fixo mais 2, ou seja, não varia, independente de qualquer elemento químico que ele esteja ligando, tá? O oxigênio geralmente possui o NOx menos 2. Um átomo de oxigênio possui o NOx menos 2. Se você ver, e aí ele vai trazendo o alumínio mais 3, o hidrogênio mais 1, os elementos da família mais prata, né, que é o símbolo, Ag é o símbolo da prata, tem o NOx mais 1, substâncias simples, tá, que são formadas por átomos iguais, o NOx sempre é igual a zero, ok? Então, o que a gente observa aí? Que aqui ele não dá referente ao carbono, então por isso que nós chamamos aqui o carbono aqui como uma carga desconhecida, né? Ele possui uma carga desconhecida aqui no átomo de carbono, tá? Então nós chamamos aqui de X, mas igualando o somatório dessas cargas com seus respectivos índices, né? Multiplicando a carga pela quantidade de índices, o somatório disso tem que ser igual a zero. Então, o cálcio, um átomo de cálcio, qual é a carga dele? Mais 2. Então, 1 vezes mais 2, mais 2. Quantos átomos de carbono eu tenho? Só um. Conheço a carga do carbono? Não. Então, 1 vezes x, x. A carga de um átomo de oxigênio, geralmente, o que ele fala aqui? É menos 2, tá? Mas são 3 átomos de oxigênio que eu tenho nesse composto. Então, 3 vezes menos 2, menos 6.
o somatório dessas cargas é igual a zero. Então, portanto, o valor de x é igual a mais 4. Então, por que é necessário a gente estar observando a questão do NOx? Então, esse NOx aqui, ó, do oxigênio, se é menos 2, ele nos vai... ajuda-nos a interpretar qual é o tipo de óxido que ele é. E aí, o que fala aqui já nessa parte aqui, né, do meu mapa mental? Que se porventura, né, se o oxigênio apresentar o NOx menos 2, que é o exemplo do nosso exercício anterior, ele é um óxido. Se o NOx for menos 1, ele é um peróxido. Se o NOx desse oxigênio for menos 1,5, ele é um superóxido. Então, reformulando aí agora para a gente entender bem o conceito de óxido. Óxidos são substâncias binárias, tá? Formadas geralmente pelo oxigênio e um outro elemento químico qualquer. Porém, com exceção do flúor. Por quê? Porque o flúor, na escala de eletronegatividade, o flúor é o elemento químico mais eletronegativo. Lembra lá das iniciais? FON, F, flúor, O, oxigênio, N, nitrogênio. Então, nesse composto binário, tá? O que se observa? Que o oxigênio tem que ser o elemento químico mais eletronegativo. Então, por isso que o flúor é um composto que está fora aí dessa regra aí dos óxidos, ok? Bom, e aí a gente vê, nós vamos ver aí também que existem muitos óxidos presentes aí no nosso cotidiano, em muitas aplicações, beleza? Aqui, gente, foi em termos de informações para vocês, para cada, né, divisão dos óxidos, ele colocou a nomenclatura, tá? Os exemplos e as definições. Então, assim, de um modo geral, o que seria um óxido? Além de eu verificar que o oxigênio, no caso aí, vai apresentar o NOx menos 2, vai depender também para ele ser um óxido, o elemento com o qual o oxigênio está ligado para formar vários tipos de óxido. E aí vem outras classificações, óxido básico, óxido anfótero, óxido ácido, ok? Bom, um peróxido tem uma ligação entre dois átomos de oxigênio. Então, para ser um peróxido, eu tenho dois átomos de oxigênio presentes no composto, onde que eles ligam entre si e que cada átomo de oxigênio vai receber o NOx menos 1. Por isso que ele é um peróxido, ok? E para ser um superóxido, é um composto, tá? Que apresenta 4 átomos de oxigênios interligados, tá? E aí, cada NOx aqui de oxigênio aqui vai ter o NOx menos 1,5. Então, esses são características gerais, tá? Presente aí nesses grupos que compõem aí os óxidos. A nomenclatura geral dos óxidos é óxido de, por exemplo, óxido de sódio, né? Então, óxido de sódio, Na2O. Então, é o nome do óxido, na nomenclatura geral é a palavra óxido, segue a regra, tá? Escreva a palavra óxido, mais a preposição de e mais o nome do cátion, tá? Então, é igual, por exemplo, aqui eu tenho um oxigênio e aqui é o carbono, então monóxido de carbono, certo? F2O3. O ferro, tá? Ele pode variar o NOx dela. Eu posso ter o ferro de carga 2+, e o ferro de carga 3+. Então, nesse caso, eu tenho que especificar qual é o tipo do ferro. Então, óxido de ferro 3, ok? E assim, né, a gente consegue aí, então, né, tá identificando aí um composto se ele está dentro dos grupos aí dos óxidos, certo? Bom,
Uma outra particularidade aqui também que quero trazer para vocês aí de informação é a respeito aí da poluição atmosférica e os óxidos presentes. Então, nesse caso, a gente lembra muito, né, a questão do efeito estufa, do aquecimento global, as chuvas ácidas, então provenientes, né, desses impactos ocasionados, né, pelo excesso de gases presentes na atmosfera, uma vez que eles absorvem, né, uma vez que esses gases, né, presentes na atmosfera, eles a absorvem, né, ficam aí sobre a superfície da Terra, levando aí a questão do aquecimento global. Então, aqui está o exemplo, né, de alguns óxidos aí, como monóxido, né, de carbono, dióxido de enxofre, né, compostos orgânicos voláteis, que não é o nosso caso aqui no momento, óxidos de nitrogênio, né, com diferentes quantidades aqui de nitrogênio, o ozônio, tá? Além da gente ter também a formação de chuvas ácidas, porque uma vez, né, que o dióxido de carbono presente na atmosfera, tá? Ao ele dissolver com a água, ele vai formar um ácido carbônico. Embora fraco, ele é um ácido que faz com que o pH da chuva normal aproxima-se de 5,6, ok? E aí, devido, né, à presença de outros poluentes, faz com que o pH ainda seja menor ou inferior a 5,6, provenientes aí da queima de carvão, de combustíveis fósseis, ok? Ocasionando aí alguns prejuízos, como a gente conhece aí a questão do processo aí de corrosão, principalmente aí em monumentos históricos, solos, tornando os solos improdutivos. Algumas aplicações dos óxidos, né, já mencionados aí anteriormente, né, existem aí, né, alguns óxidos, né, presentes aí no nosso cotidiano, tá, em larga escala, tá? Então, para a correção do pH do solo, né, a utilização do óxido cálcio, o óxido de manganês, utilizar na fabricação de aço, o óxido de alumínio, utilizar na fabricação do alumínio, óxido de ferro 3, né, utilizar na fabricação de pigmentos, o óxido de estanho, né, utilizado aí na fabricação aí de latas, certo? Bom, aqui foi algumas, né, informações, creio que elas vão ser, assim, talvez às vezes não o suficiente, né? A gente fez aí uma revisão e são conceitos anteriores aí, então é necessário, talvez possa ser necessário de você aprofundar aí, tá? Mas você também tem um mapa mental lá exposto lá nas suas atividades, tem as questões para serem resolvidas, ok? E a gente, né, tentei abranger o máximo possível, né, para que você visualizasse aí, né, as questões, como que essas questões têm sido aí implantadas aí nas avaliações externas, principalmente aí o Enem, certo? Então, faça, né, a atividade, né, esteja consultando, reveja os conceitos que são necessários aí, tá, para a resolução aí das questões e você ir retomando aí os conteúdos que são necessários e que são cobrados. Mas, muito obrigada.